Sabia que a Capitã Marvel quase deu as caras no cinema 4 anos antes do filme dela? E olha que loucura, o vilão dessa história por muito pouco não foi o Keanu Reeves. Lançado em 2019, o filme tinha uma missão, apresentar a heroína mais forte da Marvel logo antes de Vingadores Ultimato. Mas até a história chegar no cinema, rolou muita mudança de última hora, decisões difíceis e cenas deletadas que mudariam tudo. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir que os Skrulls iam ter um destino bem trágico, a Inteligência Suprema ia ter um visual bizarro e o Nick Fury quase perdeu o olho de um jeito muito mais tenso. Puxa a cadeira e bora pros planos originais de Capitã Marvel. E se você curte o conteúdo do Nerdia e quer dar aquela força pro canal continuar crescendo, entra pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 por mês, você ajuda a manter o canal no ar e ainda ganha prioridades nos comentários, agradecimento aqui nos vídeos e emojis exclusivos. Sem fidelidade, é só pra apoiar mesmo. Valeu demais quem já faz parte do clube. Keanu Reeves como vilão. A jornada de Carol Danvers para chegar às telas do cinema foi muito mais demorada que o público imagina. Originalmente, o diretor Joss Whedon queria introduzir a Capitã Marvel logo na cena final de Vingadores Era de Ultron. Whedon chegou a gravar dublês voando e preparou cenas de efeitos visuais para inserir a heroína na nova formação da equipe, fazendo ela descer do céu ao lado do Máquina de Combate e do Visão. Porém, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, barrou a ideia no último segundo. Ele argumentou que apresentar uma personagem com um nível de poder tão absurdo, sem nenhuma explicação prévia ou até mesmo uma história de origem, seria um grande erro. A cena já estava gravada, então a produção apenas alterou os efeitos visuais e colocou a Feiticeira Escarlate voando no lugar que seria de Danvers. Quando o filme solo começou a ganhar forma, a escalação do elenco trouxe outra reviravolta gigantesca. O papel de Yon-Hog, o comandante Kree, quase não foi de Jude Law. A Marvel Studios tinha um acordo praticamente fechado com Keanu Reeves para o papel. Keanu estava animadíssimo para entrar no MCU e a Marvel queria desesperadamente ele. O que impediu essa parceria foram os conflitos de agenda. Keanu Reeves estava gravando e ensaiando para John Wick 3 e não conseguiu conciliar as datas de gravação. Com a saída repentina dele, a Marvel precisou agir rápido e escalou Jude Law em cima da hora, mudando a dinâmica de ação que o personagem teria. O visual da Inteligência Suprema. No filme, a Inteligência Suprema, aquela inteligência artificial que governa o Império Ditatorial Kree, assume a forma da pessoa que o usuário mais respeita e admira. Para Carol Danvers, ela aparece como a doutora Wendy Lawson, mas as artes conceituais originais mostravam uma abordagem mais fiel aos quadrinhos clássicos e bem bizarra. Era uma cabeça alienígena verde e gigante, flutuando em um tanque cilíndrico cheio de gosma e tentáculos conectados ao cérebro. Esse design chegou a ser renderizado, mas os diretores Anna Boden e Ryan Fleck acharam que o visual de cabeça de gosma distrairia demais o público. Eles optaram então pela forma humana para manter a manipulação psicológica mais fria e calculista. E por falar em manipulação, uma das cenas mais intensas do filme foi deletada, o que mudou muito a profundidade do vilão. Existe uma cena cortada onde o Yon-Hog vai se explicar com a Inteligência Suprema logo após a Carol escapar para a Terra. A cena revela que quando ele olha para a entidade, ele vê a si mesmo, e isso não era um reflexo do seu ego gigante. Pelo contrário, a cena mostra ele sendo humilhado e ficando aterrorizado pela própria imagem. A exclusão dessa cena tirou do filme uma camada fortíssima sobre o ciclo de abuso, pois mostrava que o manipulador da Carol também era oprimido pelo sistema extremista dos Kree. O fim do Talos e o olho do Nick Fury. Os Skrulls foram a maior reviravolta de Capitã Marvel. Vendidos durante toda a campanha de marketing como os monstros infiltrados e grandes vilões da trama, nós descobrimos no terceiro ato que eles são, na verdade, refugiados de guerra fugindo do genocídio promovido pelos Kree. O líder deles, Talos, rouba a cena com seu humor ácido. Mas o roteiro original tinha planos extremamente sombrios para ele. Segundo o próprio ator, no primeiro rascunho do roteiro, Talos morreria brutalmente na metade do filme, se sacrificando antes mesmo de a reviravolta do seu povo ser explicada para a protagonista. Os diretores, no entanto, amaram a química dele com o Nick Fury e reescreveram a história para mantê-lo vivo. Outro ponto que sofreu muitas mudanças foi o grande mistério da fase 1, como Nick Fury perdeu o olho. Em Capitão América, o Soldado Invernal, o Fury diz a icônica frase: "A última vez que confiei em alguém, perdi um olho", dando a entender que houve uma traição pesada e possivelmente fatal. A equipe do filme de Capitã Marvel debateu dezenas de ideias dramáticas, como o Fury perdendo o olho em um combate corpo a corpo contra os Skrulls, ou sendo torturado pelos soldados Kree. No fim das contas, a Marvel apostou na comédia e fez o ferimento ser causado por um arranhão do gatinho Goose, a criatura alienígena.
Foi uma escolha arriscada que divide os fãs da Marvel até hoje. O que você acha? Me conta nos comentários. O visual. Todo fã sabe que adaptar o traje dos quadrinhos para a vida real é sempre um desafio, e com a Carol Danvers não foi diferente. O design do traje que vimos no cinema é muito inspirado na fase moderna dos quadrinhos, mas a Marvel testou dezenas de conceitos que acabaram sendo jogados fora. Uma das marcas registradas da Capitã Marvel nas HQs é uma faixa de tecido vermelho amarrada na cintura, parecendo um cinto solto. Os designers fizeram vários protótipos dessa faixa e colocaram na Brie Larson. O problema? A faixa ficava voando para o lado errado, enroscando nas coisas durante as coreografias de luta e fazia a heroína parecer que ia tropeçar a qualquer momento. A decisão foi abandonar o tecido e integrar faixas vermelhas diretamente na armadura, para manter o visual mais militar. Mas a maior polêmica foi o capacete com o famoso moicano. Quando as primeiras artes conceituais surgiram, muitos executivos da Marvel acharam o visual esquisito e tiveram medo do público rejeitar a ideia no cinema. Houve uma forte pressão para que o capacete tradicional, fechado e liso, fosse usado em 100% das cenas no espaço. Foi preciso ali muito debate entre os diretores e a própria Brie Larson para convencer o estúdio de que o moicano era essencial para a identidade punk e cósmica da Capitã. No fim das contas, a Marvel topou usar o moicano, mas com uma condição: ele seria gerado 100% em CGI, o que deu um trabalho absurdo para a equipe de efeitos visuais animar fio por fio de cabelo brilhando sob a água e no espaço. A Guerra Fria contra X-Men Fênix Negra. Em 2019, dois grandes filmes protagonizados por heroínas absurdamente poderosas iam chegar nos cinemas: Capitã Marvel e X-Men Fênix Negra. Os dois filmes se passavam nos anos 90 e focavam em uma mulher descobrindo um poder cósmico avassalador. Mas a coincidência bizarra não parava por aí. Os roteiros originais eram praticamente idênticos no final. No roteiro de Fênix Negra, o filme terminava na ONU com a Jean Grey descobrindo que os políticos humanos eram, na verdade, alienígenas transmorfos. E adivinha qual era o nome desses alienígenas no roteiro da Fox? Os Skrulls. E piora, a batalha final do filme dos X-Men ia mostrar a Jean Grey voando para o espaço sideral, brilhando em energia cósmica para destruir sozinha uma frota inteira de naves espaciais invasoras. Pareceu familiar? É literalmente o final exato de Capitã Marvel, onde Carol Danvers voa para o espaço brilhando e destrói a nave dos Kree. Quando a Disney começou a comprar a Fox e os detalhes dos dois roteiros vazaram internamente, o pânico se instaurou. A Marvel Studios já estava com seu filme muito mais avançado e a Disney não iria permitir que dois filmes com enredos idênticos saíssem no mesmo ano. O resultado: o diretor de Fênix Negra foi obrigado a engolir um prejuízo milionário e voltar para o set para refilmar todo o terceiro ato do filme. Eles tiveram que cortar a batalha espacial, mudar a raça dos Skrulls para os Jibari e transferiram a batalha final, épica no espaço, para uma briguinha muito mais contida em cima de um trem em movimento. O ator James McAvoy, que foi o Professor Xavier, admitiu em entrevistas que eles tiveram que mudar o final porque, segundo ele, outro filme de herói que ia sair na mesma época era praticamente igual ao deles. A Capitã Marvel não só derrotou os inimigos nas telonas, mas também amassou a Fênix Negra nos bastidores. Enfim, é muito louco pensar numa versão desse filme onde o Talos morre na metade, com uma cabeça gigante flutuando num tubo e o Keanu Reeves caçando a Capitã Marvel pelo espaço. E se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o like e até a próxima!